O fato aconteceu na época entre 1982 e 1988, na cidade de Nandeara, noroeste paulista. A cidade nessa época tinha aproximadamente 7.000 habitantes. Naquele tempo era comum acontecer fatos que deixavam a cidade e a população assustada, causadas por uma criatura que nas noites de lua cheia trazia prejuízos e medo à população, principalmente nas quaresmas. Eu era uma criança naquela época e tinha 2 irmãs mais velhas. Minha mãe tem descendência indígena e negra e sempre nos contou muitas histórias de quando eu era apenas um bebê e uma criatura beirava a casa antiga que morávamos nos fundos de um antigo laticínio, próximo à nossa casa atual. Mas essa é outra história. A história de hoje é de uma época em que nós nos recolhíamos para dentro de casa por volta de 8, 9 horas da noite. Na nossa cidade residia à beira da rodovia um senhor chamado Osvaldo. Ele tinha uns 40 anos ou mais, morava sozinho, ninguém sabia ao certo de onde veio. Ele tinha uma charrete puxada por uma velha égua, em que ele chamava de azeitona, e ele a tratava como se ela fosse uma pessoa. Ele sempre vinha à cidade recolher lavagem, que é resto de alimentos, de moradores que guardavam para ele, tendo em vista que ele dizia que criava porcos. Na nossa casa ele não recolhia a lavagem, era outro homem. Um detalhe que nunca passava despercebido é que aquele senhor nunca foi visto de camisa de manga curta. Digo, desde que meus pais o conheciam de vista na cidade. Ele sempre andava de charrete usando roupa social, ou camisas de mangas longas e um chapéu, não importava o calor que estivesse. O comentário na cidade é que a tal fera que aparecia pela região era ele. Minha mãe não deixava comentarmos tal assunto, mas ela dizia que eram 2 homens na cidade que se transformavam, e meu pai a repreendia para não falar sobre isso. Era tempo de quaresma e morávamos de frente a um clube de bancários, que era muito grande e com muito verde. Havia praticamente uma floresta de pinheiros no tal clube, e a noite ficava muito escuro na rua. Na esquina de baixo, a uns 100 metros da nossa casa, ficava um laticínio abandonado, onde meu pai trabalhou anos antes e morou nos fundos. Meu pai estava terminando a nossa casa nova há anos e havia construído um cômodo a mais que seria a cozinha. Detalhe que não havia dado tempo de pôr a porta que separava o cômodo novo da sala. Então meu pai avisou minha mãe que não daria tempo, tendo em vista que ele atrasou naquele dia porque era pedreiro e fazia a reforma apenas quando chegava de outro serviço na rua. Minha mãe ficou muito preocupada e falou com ele baixinho e eu escutei. Ela disse o seguinte: "Amor, é quaresma. E se aquele bicho aparecer de novo, a casa assim sem porta? E as crianças?" Eu, ao ouvir isso, fiquei em choque. Primeiro porque todo ano, na mesma época, algum animal comia toda a lavagem que ficava numa lata do lado de fora de casa, no corredor que dava a divisão de uma cerca e um terreno, onde ao lado havia uma plantação de mandioca. Já aconteceu no passado, em outras quaresmas, de tal criatura comer filhotes de gato, de cachorro, de galinhas, pintinhos e até as fezes secas das galinhas que ficam debaixo do galinheiro. Aí meu pai respondeu o seguinte: "Amor, eu encosto a porta no batente, bato uns pregos pequenos para não estragar na hora de tirar e encosto o botijão de gás cheio nela.
Não há nada de acontecer. O que me deixava assustado é que aquela criatura vinha de um local distante e dava para escutar. Começava com uma cachorrada na rua latindo e gritando de dor ao mesmo tempo, sabe? Às vezes vinha para o lado da nossa casa. Às vezes passava reto no quarteirão de baixo. Mas quando vinha para o nosso lado, a minha cadela que dormia na porta da frente chorava muito. E minha mãe vinha para o nosso quarto pedindo em gestos para a gente ficar em silêncio até o bicho ir embora. Toda quaresma era aquele maldito martírio terrível. Na nossa casa não haviam portas internas entre cômodos. Eram apenas panos longos pendurados por preguinhos nas portas. A casa também não tinha forro ou laje. Era apenas o telhado, pois éramos muito humildes e simples naquela época. Foi dito e feito. Como sempre, fomos nos deitar lá pelas 10 da noite, quando eu fui acordado por causa de muitos latidos de cachorros que vinham subindo nossa rua. De repente eu tomei um susto, porque minha mãe levantou o pano que cobria a porta do quarto e acordou minhas irmãs, fazendo um gesto de silêncio, com um dedo indicador nos lábios. Elas cobriram a cabeça e começaram a rezar. Minha cadela chorava de medo na porta da sala, arranhando sem parar e pedindo para entrar. Mas minha mãe fez sinal de negativo. E eu entendi a gravidade do que estava por acontecer. Eu escutei a tal criatura passar no corredor ao lado da nossa casa, bem ao lado da janela do nosso quarto, bem onde ficava a minha cama, onde dormíamos eu e minhas irmãs no mesmo quartinho. Eu ouvi a criatura farejar o ar, semelhante a um cão. Ouvia também ela coçar algo que penso que deva ter sido as orelhas, assim como um cão mesmo. Dava para ouvir, a uns 10 metros de distância, naquela noite silenciosa. Então deveriam ser orelhas enormes. Ouvimos a lata de lavagem virando. Fez muito barulho e também ouvimos aquela criatura bebendo e lambendo de forma grotesca. Ouvimos as galinhas desesperadas carcarejando em forma de fuga. Nesse momento minha mãe já não estava mais no quarto, e eu saí e fui até ela e meu pai, quando eu vi uma cena terrível de desespero, onde meu pai e minha mãe estavam segurando a porta dos fundos com as mãos. Minha mãe, em desespero, fez um sinal para eu voltar para o quarto e eu obedeci de prontidão. Então ouvimos a tal criatura entrar no cômodo novo, cuja entrada dava para o quintal, e agora o que separava o animal de nossa família era uma porta pregada com preguinhos minúsculos e a força física de meu pai e minha mãe. A criatura passava as unhas na parede do cômodo recém-rebocado e a ouvíamos comer, lamber e fazer ruídos terríveis. Quando ela começou a cheirar por debaixo da porta onde estavam meus pais. Então, no auge do desespero, ouvi minha mãe dizer a seguinte frase em alto tom: "Vá embora e segue seu caminho. Amanhã de manhã vem buscar um pires de sal." Eu não entendia o que ela dizia, mas sei que ouvimos a tal criatura correndo do lado de fora. Parecia dentro de casa, tamanho o peso do animal. Já era madrugada. Meu pai estava suado demais. Ele pediu para a gente dormir enquanto ele ficaria acordado.
Ele tinha apenas um canivete nas mãos que ele usava para picar fumo. Quando eu acordei de manhã, dava para ver pelas telhas do quarto que deveria ser umas 5 ou 6 da manhã, e alguém batia palmas na porta da sala. Já que não tinha portão em nossa casa e a varanda da frente dava direto para a rua. Eu e minhas irmãs queríamos ver quem é que estava na porta. Mas minha mãe não deixou e pediu para o nosso pai nos segurar dentro de casa. O tal homem disse: "Bom dia, senhora. Eu vim buscar o sal que a senhora me deu." Ela deu um saquinho inteiro, pois eu vi ela pegando na cozinha antes de sair. Então ela disse que naquela quaresma nós teríamos paz. Boa noite a todos. Meu nome é Lúcio. Eu tenho 46 anos de idade, sou casado, tenho 3 filhos, e trabalho na área de segurança pública. A minha família, desde que eu me entendo por gente, sempre teve histórico essa questão dessa fera. E são relatos que sempre marcaram muito a história da nossa família. Porque eu e minhas 2 irmãs vivemos isso juntos, E sempre respeitamos muito a quaresma, A gente cresce, o tempo passa. Algumas coisas que nós aprendemos dos antigos nós não respeitamos mais. Antigamente a gente nem carne não comia na quaresma quando era criança. Nós somos todos espíritas, Meu falecido pai acreditava no espiritismo, mas não frequentava. Minha falecida mãe era kardecista, era frequentadora, eu também. Minhas irmãs não moram mais com a gente, mas também são espíritas. E tivemos várias histórias, vários acontecimentos com essa fera. Também outros fatos sobrenaturais aconteceram na casa onde eu moro hoje, que é a casa dos meus pais. Hoje a gente não ouve falar mais nada, porque a cidade cresceu muito, mudou. O meio rural praticamente ficou muito afastado da cidade, apesar da cidade ser pequena. Mas eu ainda acredito muito. Porque não foi só uma vez, que isso aconteceu na minha casa. E eu também já vi, quando esse senhor que eu relatei, o senhor Oswaldo, já era falecido já. Eu tinha uns 14 anos de idade. Já fazia tempo que eu não tinha mais contato, nem ouvia mais nada sobre essa fera. Eu me reunia na casa de amigos, e eu e mais 2 amigos, nós vimos essa fera na quaresma, na casa desse meu amigo. Mas essa é uma outra história que eu pretendo mandar para esse mesmo site. Eu agradeço a oportunidade e que aproveitem o relato, não só para se distrair, mas que sirva como experiência. Mesmo os que não acreditam, que ouçam, e possam tirar disso algum aprendizado. E aqueles que acreditam nessa fera de uma maneira mais romântica, como os filmes pregam, que tenham consciência de que não é nada bonito o que eu vi na infância, os meus 14 anos, nem o que minha família passou várias vezes com essa dita fera. É isso aí. Um abraço a todos. Fique com Deus. Que Deus ilumine seus caminhos, traga luz, prosperidade e muita paz. Fiquem com Deus todos. Um abraço. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal
e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.